Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Projeto Internacional de Assistência Social Amor ao Próximo. Participe e faça sua doação de comida, bebida, roupas e fundos. E se você precisa de ajuda na alimentação, leite para as crianças, precisa de roupas, está doente e não tem dinheiro para o remédio, ou está preso ou perseguido por pregar a Bíblia, ligue agora para este número da Claro. E se não tiver crédito, ligue a cobrar. A equipe do Projeto Internacional de Assistência Social Amor ao Próximo estará ouvindo o seu problema. No ar, mais uma edição do Projeto Internacional de Assistência Social Amor ao Próximo. Apresentação e comunicação do seu amigo e servo, conferencista apostólico Hugo Silva. Ouvintes, vamos agora fazer uma oração. Vamos começar o programa apresentando a minha vida, o projeto, a vida das pessoas que ligam pedindo um socorro, uma ajuda que é negada, muitas das vezes, na própria igreja, em que ela oferta e dizima há mais de 50 anos, ok? E também as pessoas que ligam e se compadecem e fazem sua oferta, entregam o seu dízimo, fazem a sua doação de tudo: comida, bebida, roupa, remédios, materiais de construção para ajudar a construir casas para irmãos que estão em risco, morando em barracos de madeira e outros. Vamos apresentar tudo a Deus, porque Yeshua Jesus morreu para isso, para que nós hoje possamos entrar no Santo dos Santos e falar com o Todo-Poderoso Rei do Universo, Jeová, Yahvé, Elohim, Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, o Ser dos Exércitos, o El Shaddai, o Altíssimo. A Ele agora estaremos orando no nome do Filho dele, Yeshua Mashiach, Jesus, o nosso Messias. Diz a Escritura Sagrada: pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelos cravos que prenderam Yeshua Mashiach no Calvário, fomos libertados. Pelo precioso sangue dele, somos limpos e purificados. Por ele ter morrido e ressuscitado, nós temos a vitória agora. O poder do pecado é quebrado pelo nome
do Cordeiro. Yeshua no original hebraico, português, Jesus, o nosso Messias. A morte não pode o deter. Ele é o Rei que Deus o Pai ressuscitou. A morte não pode o deter. Ele está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, em glória total e majestade. Aleluia! Ele está vivo, Ele ressuscitou. E é no nome dEle que nós oramos agora ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai todas as nossas dívidas e pecados cometemos contra ti, ó Pai Celestial, assim como nós perdoamos as pessoas que pecam contra nós e nos pedem perdão. Deus Todo-Poderoso, porque teu é o reino, poder, a força, a honra, a glória e a majestade para todos sempre. Amém. Apresento nas suas mãos a minha vida, o projeto Amor ao Próximo, as pessoas que ligam pedindo um socorro, uma ajuda, que na igreja que ela congrega é negado. Pai Celestial, as pessoas que ligam também para fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo no projeto Amor ao Próximo, fazer a sua doação de alimento, comida, bebida, roupa, móveis, remédio, materiais de construção para construir casas para irmãos que estão morando em barracos ou até mesmo na rua. Deus Todo-Poderoso, nas suas mãos eu entrego a vida de todos. Abençoa, prospera, socorre. Abençoa quem liga pedindo ajuda e quem ajuda, ó Pai. Abençoa o projeto Amor ao Próximo para que ele possa fazer mais, ir mais longe e cumprir o que tu ordenaste na sua palavra em Deuteronômio 14, 28 e 29. Dar de comer, beber, vestir, morar e cuidar da saúde de todos os teus servos, todos os teus servos na terra. Em nome de Yeshua Mashiach, Jesus, o nosso Messias, te agradecemos. Fala com todos nós nesta noite. Em nome de Yeshua Mashiach, Jesus, nosso Messias. Amém. Querida audiência, vamos agora meditar na preciosíssima palavra do eterno Deus de Israel. Porém, antes de começarmos a meditar na palavra de Deus, nós vamos saber de algo muito constrangedor. Algo muito constrangedor. Realmente. Algo muito constrangedor. Nós estamos aqui diante de uma notícia que diz assim: igreja abre concurso para pastor. O salário é de 8 mil. O Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília abrirá concurso para pastor. O salário é de 8 mil reais. Um homem chamado Adavilson dos Santos, de 23 anos, morador de Guarulhos, pensa em fazer o concurso. Ele disse que está muito ansioso porque é pastor desde seus 18 anos e obreiro na igreja dele, desde os 11. Ele colou o grau em teologia no ano passado, ele sempre estudou bastante e ele disse que essa é uma oportunidade muito grande na carreira de qualquer pastor e disse que não vai perder. Vibra o jovem ao dizer: as vagas serão abertas para candidatos do sexo masculino, concurso superior, faculdade em qualquer área, candidatos em bacharelado em administração eclesiástica ou pós-graduação, mestrado e doutorado em administração de igrejas e disciplinas afins, ganham pontos na prova de títulos. O número de vagas não foi divulgado. O salário inicial na investidura do cargo é de R$ 8.234,82, mais
benefícios. Essas informações foram encontradas no site www.portalmetrópole.com. Querida audiência, diante dessa notícia, nós não podemos deixar de lembrar as profecias, quando ele disse que nos últimos tempos fariam das pessoas um negócio. Fariam das pessoas um negócio, uma empresa, ok? Uma empresa. E infelizmente é isso que está acontecendo. Infelizmente, pelo Espírito de Deus, o apóstolo Kefa no original hebraico e no português, Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, verso 13 está dizendo: e por avareza farão de vós um negócio, uma empresa, um comércio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nós temos que nos lembrar que Pedro, servo de Yeshua Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou que nos últimos dias farão de vós um negócio. Vós quem? Eu, você, que serve a Yeshua Jesus como nosso único suficiente Salvador, e guardamos a palavra de Deus para a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, os mandamentos e leis de Deus. É eu e você que seríamos o alvo desses lobos vestidos de ovelha, desses mercenários da fé religiosa. E nós vemos aqui as palavras de Pedro, há quase 2000 anos atrás, se cumprindo hoje, com esta notícia de que uma igreja abriu concurso para pastor, e o salário é de 8.000. Ora, quem abre concurso para cargo é empresa. Quem abre concurso para um emprego é uma empresa. E nós estamos vendo esse sistema religioso maligno, mercenário, que faz comércio das coisas de Deus, prejudica milhões de homens e mulheres no mundo e beneficia somente alguns. A cúpula religiosa, a elite religiosa, só beneficia os fundadores de ministério, as suas famílias, seus amigos e seus capangas. Somente essas pessoas são beneficiadas desse sistema religioso maligno, mafioso. Por que mafioso? É muito simples. Recentemente, nós tivemos uma notícia sobre a máfia das ambulâncias. A máfia das ambulâncias, dos sanguessugas, foi o seguinte: como funcionava a máfia das ambulâncias? Como funcionava? Desviava o dinheiro que era para ser aplicado na saúde do povo, desviava para certas pessoas, integrantes da máfia. Eles desviavam o dinheiro que era para comprar ambulância. De alguma forma eles desviavam o dinheiro. Por isso era uma máfia. Agora, ouvinte, vamos agora para o meio evangélico, o meio pentecostal, do qual eu e você viemos. Como funciona? O meio evangélico hoje, ele funciona do mesmo jeito que uma máfia religiosa, que uma empresa. Ele funciona assim. Lá na igreja, talvez na sua igreja é assim, eles pregam que você é obrigado a dar os 10% da sua renda para a obra de Deus. Porque se você não fazer isso, você é um ladrão e o devorador vai devorar as suas finanças. Aí depois que eles pegam o dízimo que você deu sob ameaça de ser um ladrão e ter as suas finanças devoradas pelo devorador, viver na miséria, o que eles fazem? Eles desviam o dízimo para fins que Deus não ordenou. Por que eu estou dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso. É a Escritura Sagrada. Nós vamos abrir agora a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, verso 28 e 29. É o momento em que Deus ordena o povo entregar o dízimo e também qual destino era para ter o dízimo, no que era para ser utilizado o dízimo. Deus ordena o povo trazer, depois faz isso com o dízimo, aplica o dízimo nisso. E nós vamos entender por que o dízimo hoje, em 99% das igrejas, está sendo desviado, como era feito com a máfia das ambulâncias.
desviado o dinheiro que era para ser comprado ambulâncias, o dinheiro que era arrecadado e era dito que era para comprar ambulâncias, ele estava sendo desviado para outros fins, para beneficiar um grupo de pessoas. E nós vamos entender por que nós aqui estamos vivendo isso no mundo todo. As igrejas desviando o dízimo das pessoas para outros fins que não é o que Deus ordenou. Porque o que Deus ordenou fazer com o dízimo? O seu líder religioso já explicou para o senhor e a senhora. Ele já disse para você, olha, Deus ordenou dar o dízimo para ser usado nisso, naquilo outro. Ele já detalhou para você, agora vai ser detalhado. A palavra de Deus vai detalhar. Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita. No mesmo ano, os recolherás dentro da sua casa. Verso 29. Então virá o levita, o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que Jeová, Yahvé, Senhor teu Deus, te abençoe em toda a obra que tuas mãos fizeram. Então, querida audiência, senhor e senhora, o destino do dízimo está ordenado por Deus em Deuteronômio 14, 29, para ser aplicado na alimentação, na vestimenta, na moradia e na saúde dos levitas, órfão, viúva e estrangeiro. As igrejas estão fazendo isso? A sua igreja faz isso? Bom, porque Deus ordena fazer isso. E se o nosso dízimo não está tendo esse destino, você está sendo prejudicado. Outras pessoas estão sendo prejudicadas, seus irmãos e suas irmãs, que deveriam estar se beneficiando com o seu dízimo na alimentação, vestimenta, moradia e saúde e qualquer necessidade. Porém, poucas pessoas, que na maioria das vezes é os fundadores de ministério, os líderes de ministério, os pastores regionais, os pastores estaduais, os pastores nacionais, ok? Somente eles são beneficiados com salários de 8 mil, como acabamos de ver na notícia do site, que acabamos de ler, no site www.portalmetropole.com, sobre o concurso público que foi aberto para pastor e o salário daquele que ganhar a vaga da profissão de pastor nesta igreja. O salário é de 8 mil inicial. O salário inicial de 8 mil. Salário da empresa religiosa. Ok? E você é prejudicado. Por quê? Porque veja bem, Deus condicionou a prosperidade, Deus condicionou a abertura da janela dos céus, a maior abastança, repreender o devorador, somente para as pessoas que o dízimo dela ou dele tivesse esse fim, fosse usado para ser aplicado nisso, dar de comer, beber, vestir, morar e cuidar da saúde dos levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros. Somente as pessoas que têm o seu dízimo aplicado nessas coisas, o cuidado com o irmão da igreja, começando por quem está à frente do trabalho e terminando com qualquer irmão ou irmã necessitado da igreja, somente quando o meu dízimo, o seu dízimo, é utilizado para esse fim, para essa aplicação, somente quando essas pessoas são beneficiadas com o meu dízimo, com o seu dízimo, na alimentação, na moradia, na roupa, na saúde e para qualquer necessidade, somente assim Deus libera a bênção da maior abastança. Deus repreende o devorador. Deus abre a janela dos céus. Somente quando isso acontece, ouvinte. Ok? Agora, quando o meu dízimo e o seu dízimo, ele é recolhido e não tem esse destino, é desviado deste destino por cães gulosos, lobos disfarçados de ovelha, mercenários, mafiosos da fé. O que é uma máfia? Uma máfia desvia dinheiro. E o seu dízimo sendo desviado, o meu e o seu dízimo sendo desviado, quem faz isso só pode ser um mafioso. E qual que é o destino correto que Deus ordenou para o dízimo? É esse. Leia, pegue a sua Bíblia. Deuteronômio 14, 29. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva,
e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que suas mãos fizerem. Então Deus só vai abençoar uma pessoa quando o dízimo dela é aplicado nisso. Quando o levita, o órfão, a viúva, o estrangeiro, que é qualquer irmão e irmã da igreja, se farta, é beneficiado, é socorrido com o seu dízimo, com o meu dízimo, né? E no livro de Mateus, capítulo 25, verso 32 em diante, nós vemos Yeshua. No original hebraico, esse é o nome de Jesus, o Salvador, Yeshua, né? Yeshua, Jesus, ele parabeniza, ok? As pessoas que fizeram isso, deram de comer, beber, vestir e morar para os irmãos e irmãs dele. Então você vê que é um versículo, um texto confirmando o outro. Nós vamos ler agora Mateus, capítulo 25, verso 32 em diante, que é o momento em que os justos, as ovelhas, é convidada para entrar no reino do Pai. E Yeshua Jesus está na porta parabenizando as obras desses justos, as obras dessas ovelhas. E ele fala isso: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Verso 34 de Mateus 25. Agora, nós vamos ler o verso 35. Veja bem: porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: quando te vimos com fome, Yeshua Jesus, e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então o rei, Jesus, Salvador, Yeshua, lhes responderá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a qualquer um desses meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. Ok? E no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos fazendo exatamente o que Deus ordenou em Deuteronômio 14, 29 e Yeshua Jesus em Mateus 25, 34 em diante louva, parabeniza os justos, as ovelhas que fizeram isso quando elas estão entrando no reino dos céus. Vamos ler os apóstolos fazendo aquilo exatamente o que Deus ordenou em Deuteronômio 14, 29, o que Yeshua Jesus, o Filho dele, o Filho de Deus, parabenizou, louvou as pessoas, os justos, as ovelhas que fizeram isso, convidando elas para entrar no reino dos céus por estas obras, né? Além de ser salvo pelo sangue do Cordeiro e ser santos pela lei divina, se santificarem na palavra. Além disso, elas praticaram obras, e essas obras foram louvadas. E é exatamente as obras que Deus ordena no livro de Deuteronômio 14, 29. Dar de comer, beber, vestir, morar e cuidar da saúde de todos os servos e servas de Deus, começando por quem trabalha 24 horas no reino dos céus. Atos capítulo 4, verso 34, os apóstolos fazem exatamente o que diz Deuteronômio 14, 29 e o que diz Mateus 25, 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam heranças ou casas, vendendo-as, traziam o dinheiro do que fora vendido, o dízimo, a oferta, e depositavam aos pés dos apóstolos. O que os apóstolos faziam com este dízimo, com esta oferta depositada aos pés deles? Muito simples. Eles faziam o que Deus ordenou em Deuteronômio 14, 29. O que Yeshua Jesus parabenizou as pessoas, os justos, as ovelhas que fizeram estas obras em Mateus 25, 34, quando está entrando no reino dos céus, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos capítulo 4, verso 35. Agora, ouvinte, você já sabe da verdade. O destino que Deus ordenou o meu dízimo
e o seu dízimo ter é esse: caridade, cuidar do irmão e da irmã da igreja. Este é o destino que Deus ordenou o meu dízimo e o seu dízimo ser aplicado. Qualquer coisa fora disso é um desvio. Você se prejudica, prejudica seus irmãos da igreja e beneficia um grupinho de mercenários, cães gulosos, lobos devoradores que vivem no luxo com o seu dízimo, né? Nós vemos aí, ultimamente, o caso de um apóstolo que comprou uma fazenda de 45 milhões de reais com dízimo e oferta desviado da igreja que ele era o presidente, ok? Desviou o dízimo e a oferta, que era para ser aplicado no que Deus ordenou fazer com o dízimo e a oferta, como acabamos de ler, Deuteronômio 14, 29, né? Mateus 25, 34, né? E Atos 4, 34 em diante, e comprou para ele uma fazenda de não sei quantos 1000 hectares, não sei quantas 1000 cabeças de boi, e ele estava no bem bom, enquanto outros milhares de irmãos e irmãs, membros e até pastores da igreja dele, estavam passando por necessidade, com fome, com falta de moradia, ok? Com problemas de saúde, sem leite para as crianças. E nós então vemos a realidade deste século, né, se cumprindo como Pedro disse: e nos últimos dias, por avareza, farão de vós um negócio, uma empresa. Agora, você já sabe da verdade. Deus, ele ordena que o meu dízimo seja aplicado no que ele ordenou em Deuteronômio 14, 29. Mateus, capítulo 25, verso 34 em diante. Atos 4, verso 34 e 35. Qualquer coisa fora disso é um desvio, prejudica você, prejudica seu irmão da igreja, que está ao seu lado, porque Deus mandou seu dízimo ser aplicado nele também, né, para socorrer ele nos momentos difíceis, né, o que estiver com alguma necessidade, e beneficia homens como este apóstolo, mercenário, lobo, vestido de ovelha, mafioso, que desvia o destino da arrecadação da igreja para benefício próprio, lesando, prejudicando outras milhares de pessoas. Tudo no nome de Jesus. Agora, a escolha é sua, ouvinte. Você já sabe agora da verdade. Cabe a você tomar uma decisão. Você tem duas opções neste exato momento. Duas escolhas. Qual você escolhe? Fazer a vontade de Deus? Fazer o que Ele ordenou com o seu dízimo? Dando de comer, beber, vestir e morar e saúde para todos os irmãos e irmãs dele? Começando por quem trabalha 24 horas para ele? E depois qualquer irmão e irmã da igreja que tenha uma necessidade, ter as janelas dos céus abertas sobre a sua vida, ter o devorador repreendido da sua vida e ser próspero, como Deus promete para quem tem o dízimo aplicado no que Ele mandou? Abençoar, fazer com que o nome de Deus seja glorificado na vida do irmão e da irmã que é atendido, socorrido pelo seu dízimo? Ou a segunda opção, continuar alimentando esta máquina religiosa mercenária, esta máquina religiosa maligna que desvia o seu dízimo para fazer coisas que não tem nada a ver com o que Deus ordenou, para benefício de alguns e para o prejuízo de todos os irmãos e irmãs da igreja. Está nas suas mãos ser cúmplice desse sistema, alimentar esse sistema. Ah, mas o pastor fala tão bonito na minha igreja, ele prega tão bem, ele ensina tão bem, e por que não te ensinou a dizimar da forma correta? Estaria esses líderes religiosos ensinando, falando bonito, com segundas intenções financeiras? Ah, ouvinte, deixe de ser inocente. Essas pessoas que fazem isso com a arrecadação das igrejas, eles têm a capacidade de persuasão, eles têm a capacidade de convencimento, eles estudam para isso. Eles têm, o conhecimento de que a persuasão, ela convence as pessoas. Então, como que nós conhecemos o líder religioso sincero? É aquele que ensina tudo conforme está na palavra de Deus, inclusive o destino e a aplicação correta do dízimo, que está em Deuteronômio
capítulo 14, verso 29, e Yeshua Jesus confirma e parabeniza todos os que praticaram isso em Mateus, capítulo 25, verso 34 em diante. E o que os apóstolos fizeram no livro de Atos, capítulo 4, 34 e 35, capítulo 4, verso 34 e 35, eles fizeram o que Deus ordenou em Deuteronômio, o que Yeshua Jesus louvou e parabenizou quem fez em Mateus 25, 34, eles fizeram. Este é o caráter de um verdadeiro líder religioso. Agora, duas opções você tem nesse exato momento: continuar dando o seu dízimo em locais que desviam a aplicação que Deus ordenou para ele, ou sair desse sistema e começar a você mesmo fazer a vontade de Deus por conta própria. Porque se o líder, a igreja, não está fazendo a vontade de Deus, e você sabe que aquela não é a vontade de Deus, e fica em um lugar desse, você vai ser cúmplice, e no último dia, quando Deus for julgar esta igreja, esse local, você será penalizado, condenado junto com ela, nas obras que ela praticou, criminosas contra Deus. O que é um crime? É uma transgressão de uma lei divina. E a lei do dízimo é essa: dar de comer, beber, vestir, morar e saúde para qualquer irmão da igreja. É claro, começando por quem fica 24 horas na igreja. Mas não uma vida de luxo. O que está acontecendo hoje é que os que trabalham 24 horas para o reino dos céus, eles querem viver uma vida de luxo, Salários de 8 mil reais para cima. Gente, nenhuma polícia que trabalha, nenhum médico que trabalha quase 24 horas por dia, quase todos os dias da semana, ganha. Nem o presidente da república eu acho que tem esse salário. Se eu não me engano, o salário do presidente da república é 10 mil, 10, 12 mil, estava esses tempos atrás. Presidente da república cuida de 170 milhões de pessoas. Aí aparecem esses homens, dizem que são líderes religiosos e querem salário de 8 mil reais. Somente pessoas inocentes, desavisadas, contribuem para um sistema maligno desse. Agora você já sabe. Deus ordenou em Deuteronômio 14, 29, arrecadar o dízimo para você socorrer o irmão, a irmã da sua igreja. Quando isso não acontece, o seu dízimo não é usado para socorrer o irmão, a irmã, em qualquer coisa que ele esteja precisando, Deus, ele não abençoa você, a prosperidade não vem, você prejudica seu irmão, prejudica você e beneficia a elite religiosa. Para ganhar 8 mil reais, andar de avião para lá e para cá, morar em condomínio fechado, comer do bom e do melhor, filé no café, no almoço e na janta, ter o melhor carro. Então, a escolha é sua. A escolha é sua. Você é livre, você tem o livre-arbítrio. Ok? Mas está dito, a vontade de Deus, a ordenança, a lei divina para a aplicação do dízimo é essa. Deuteronômio 14, 29. Dar de comer, beber, vestir, morar e saúde para todos os irmãos e irmãs da igreja. É com isso que Deus fica feliz. É com isso. Quando Ele vê um irmão e uma irmã tendo uma necessidade suprida com o meu dízimo, com o seu dízimo. Um servo que trabalha 24 horas. Um líder que trabalha 24 horas pregando a verdade para o reino dos céus, Porque, por favor, gente? Tem líderes religiosos aí que eles usam a Bíblia, mas eles não são servos de Deus. São falsos profetas, São falsos profetas que ensinam as pessoas a adorar a imagem de escultura, que ensinam as pessoas que é tudo bem, é tudo beleza, nós somos salvos pela graça, não precisamos mais fazer nada, Uma vez salvo para sempre. A pessoa aceita Yeshua Jesus uma vez, mesmo se ela desviar e ir para o pecado, ela morrer, ela está salva, porque lá atrás ela aceitou Yeshua Jesus. Não, a palavra de Deus diz que o bem que a pessoa fez, quando ela for achada em pecado e morrer, não salvará ela, ok? E quando a pessoa estiver em pecado e fazer o bem de se arrepender, aí sim ela é salva. Agora, a pessoa fez um bem lá atrás, para ela mesma, se arrependeu e aceitou Yeshua Jesus, como Salvador. E aí depois ela desvia dos caminhos do Senhor, morre e é salva, porque uma vez salva, salvo para sempre.
só uma mentira do inferno. O único interessado em fazer com que as pessoas não se arrependam dos pecados depois de ter o primeiro encontro com Deus é o diabo, né? Então nós temos que investir o nosso dízimo realmente aonde está cumprindo com a verdadeira mensagem, ordenança e ensinamento correto da Escritura Sagrada. Isso é sua responsabilidade, ouvinte. Isso você tem que pegar a Bíblia e a partir de hoje ser um leitor, procurar a verdade, porque você vai ser julgado, eu vou ser julgado por tudo que eu fiz e por todas as doutrinas que eu segui em uma determinada religião e denominação. E nós sabemos que a verdadeira doutrina é a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? É a doutrina de Yeshua Jesus, porque eles eram apóstolos de Yeshua Jesus, o Salvador, e a doutrina dos profetas, porque Yeshua Jesus veio para confirmar as profecias e doutrinas de Deus por intermédio dos profetas. Todos os profetas. Ok? Então, ouvinte, o projeto Amor ao Próximo está no ar. Ouvintes, a decisão é só sua. A minha decisão eu já fiz. Eu já decidi abandonar de uma vez por todas esse sistema religioso maligno, mercenário, guloso, que só beneficia uns e prejudica a maioria, com a desculpa de palavras bonitas, ensinamentos bonitos, né? Agora, a minha escolha é essa. Eu escolhi fazer o que Deus manda, em Deuteronômio 14, 29. Porque eu sei que é o que agrada a Deus. O que importa para mim é o que agrada a Deus, o que Ele mandou. O que os homens estão fazendo para benefício próprio, né? Essas maracutaias que são feitas nas igrejas, esse desvio do destino do dízimo e da oferta que é feito nas igrejas no mundo todo, 99% faz isso, né? E o problema é deles. Eu vou aplicar o meu dízimo no que Deus mandou, em lugares que seguem verdadeiramente a palavra de Deus, a lei de Deus, os ensinamentos corretos, interpretados da forma correta pelos profetas, o próprio Messias, que é o maior profeta, salvador e rei, e os seus apóstolos. É isso que me interessa. O resto é lixo. O resto não merece minha atenção, meu crédito e nem o investimento do meu dízimo, nem da minha oferta, é muito menos a minha atenção ao que está sendo pregado lá. A escolha que eu tomei foi essa. Darei conta dela diante de Deus, com a consciência limpa, porque a própria Escritura me apoia. É um fato que o que eu estou fazendo é o que Deus ordenou. Deuteronômio 14, 29 confirma isso. Tirarás o seu dízimo da sua primícia e darás de comer, beber, vestir, morar e saúde para o levita, órfão, viúva e estrangeiro. E Yeshua Jesus em Mateus 25, 34 em diante, louva, parabeniza todos os justos que praticaram estas obras, ordenada por Deus em Deuteronômio 14, 29. E os apóstolos, confirmando que eles são de Deus, que eles fazem o que Deus mandou e que Yeshua HaMashiach mandou, confirmando que são de Deus, que são de Jesus, que são realmente servos fiéis, eles fizeram isso em Atos, capítulo 4, verso 34 e 35. Agora, cabe a eu e você fazermos isso também. Mas a decisão é sua. Se você quiser continuar dando o seu dízimo, a sua oferta para as igrejas, pagar R$4.000 para esses pregadores, mercenários, cães gulosos, que vão para devorar os dízimos e ofertas das igrejas, cobrando R$5.000 por uma noite de pregação. Esses pregadores famosos aí de um grande congresso, né? Aí no Brasil, eles vão para lá, ficam famosos, aí para pregar na sua igreja, R$4.000, R$2.000 por noite, 1 hora de pregação. Gente, quem ganha 3, 4, 5, R$10.000 por 1 hora? Quem ganha no Brasil R$10.000, R$5.000 por hora? É só esses cães gulosos que você, muitas das vezes, patrocina com o seu dízimo e oferta. Pula, chora, rodopia quando eles vão na sua igreja pregar, porque tem o nome, sabe falar bem, tem um curso de psicologia, sabe mexer com o seu psicológico, com o seu emocional. A escolha é sua. Continuar dando seu dízimo e sua oferta para esse sistema religioso, pagar R$30.000 por 1 hora de música desses cantores gospel. Sim,
E temos a informação de que aconteceu o seguinte, o cantor foi cantar numa igreja, a igreja era pequena, uma igreja simples, porém totalmente fora da palavra de Deus, totalmente desavisada, com relação à lei divina, que é usar o dízimo para dar de comer, beber, vestir e morar e saúde para os irmãos e irmãs. Sabe o que ela fez? Ela caiu na besteira de contratar um cantor que cobrava R$5.000 para cantar. E ela deu R$2.500 e os outros R$2.500 seria dado na hora. Ela adiantou R$2.500, porque esses cantores gospel, esses lobos cantores, mercenários que vendem o nome de Yeshua Jesus, que Yeshua Jesus mandou dar de graça, usar os dons de graça, que receberam de graça a salvação e depois o dom, Esses mercenários da fé, cantores, eles fazem assim. É que nem no mundo, é que nem lá no mundo secular. Eles têm um assessor, uma empresa que assessora eles, e a empresa que assessora esses cantores pede a metade do valor do dinheiro, do cachê, antes e depois a metade na hora que o cantor chegar. Então, a igrejinha lá desavisada, em rebeldia contra a palavra de Deus, mas talvez por ignorância, não podemos ser muito rústicos, deu os R$2.500, aí o cantor chegou, cantou, na hora de ir embora, o pastor falou: olha, eu não tenho dinheiro, não conseguimos ajuntar o dinheiro, foi um sacrifício, a gente vendeu pastel, a gente vendeu fruta na rua, a gente vendeu chocolate no farol, os irmãos foi vender latinha, mas não conseguimos o dinheiro. Sabe o que o cantor fez? Processou a igreja porque não pagou os outros R$2.500. Levou a igreja no pau, na justiça. Veja onde está sendo aplicado o dízimo das pessoas na igreja e talvez o seu dízimo e oferta tenha sido aplicado nisso, para pagar salário de 8, 5, 10, 15 mil reais para o líder da igreja. Utilizado para pagar 4, 5 mil reais para esses bozos, animador de palco, e pregar na sua igreja por 1 hora. Para esses cantores mercenários que querem viver no luxo, ter o luxo deles. E o irmão que está do seu lado ora com você, ouve a palavra com você, com fome, com necessidade, está lá, com a saúde ruim, e você acha que Deus está se agradando disso? Eu só posso dizer para você, Deus só se agrada quando o dízimo é aplicado no que Ele mandou. Qualquer coisa fora disso desagrada a Deus. E agora você que está ouvindo esta mensagem, este alerta, não é mais inocente. Você já sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Agora, se você quer continuar fazendo o que desagrada a Deus, é você e Deus. Mas nós temos o dever, quem é sincero tem o dever de fazer o que agrada a Deus. Aí, o que eu faço agora, depois que eu ouvi essa verdade? O que eu devo fazer então, conferencista apostólico Hugo? Você deve analisar qual destino está sendo aplicado o seu dízimo. Qual destino está sendo aí o seu dízimo na igreja? É o que Deus mandou em Deuteronômio 14:29, dar de comer, beber, vestir, morar e saúde para todos os irmãos da igreja? E para os levitas, sem luxo nenhum? Está sendo feito isso? Seu dízimo está sendo aplicado nisso? Está sendo feito o que os apóstolos faziam em Atos 4, 34 e 35? Repartia com todo mundo da igreja que tinha uma necessidade? Se não está sendo feito isso, eu, no meu caso, se eu estivesse numa igreja que não faz o que a Bíblia manda, eu iria reclamar com o pastor, eu pegaria a Bíblia, Deuteronômio 14:29, falaria: pastor, o meu dízimo está tendo o destino que Deus ordenou em Deuteronômio 14:29, para Deus me abençoar, porque se meu dízimo não tem o destino que Ele mandou, eu não sou abençoado? Ou meu dízimo está sendo desviado para dar luxo para pastor, para líder, regional, estadual, municipal, nacional? Para que o meu dízimo está sendo utilizado, hein, pastor? Fala para mim. Eu sou membro da igreja, tenho o direito de saber. Então, se eu visse que o meu dízimo não está sendo utilizado, eu olhasse para o meu lado e nunca visse nenhum irmão ser ajudado com o dízimo da igreja, só os líderes, só os grandões, andando de carro luxuoso, morando em condomínio fechado, o melhor terno,
ok? Comendo filé no almoço, e caviar na janta, e os irmãos com fome, ok? Eu falaria, pastor, olha, se o senhor não passar a fazer o que Deus ordena com o meu dízimo na igreja, olha, eu prefiro ficar com Deus do que com o Senhor, porque eu vou prestar conta, é para o meu Deus, não é para o Senhor. É para o meu Deus e para o meu Salvador que eu estarei prestando conta no último dia. A partir de hoje, pastor, eu vou passar a fazer aquilo que Deus ordenou com o meu dízimo, ok? Infelizmente, esta é a realidade. Quem quer obedecer a Deus, no mínimo faria isso. Agora, quem não quer, quem não se importa com a lei de Deus, a ordenança divina, quem gosta do oba-oba, quem gosta de fazer a vontade própria, ou gosta de servir de massa de manobra, ou gosta de sustentar esse grupo de líderes religiosos mercenários, vai continuar lá, porque fala bonito, porque a igreja é bonita, porque tem um som bonito, porque tem um louvor bonito, porque tem uma pregação bonita, porque tem milagre, porque demônio cai, e assim a gente vai vivendo. Assim a gente vai fazendo a nossa parte, que Deus mandou, e deixando as pessoas, como o senhor, a senhora que está me ouvindo agora, fazer a sua. No final, a conta vai ser prestada para Deus, de cada um de nós, de todos os nossos atos, inclusive qual destino nós estamos dando o nosso dízimo e oferta para ser aplicado. Quem é servo de Deus, quem é sincero, faz a vontade de Deus. Passa por cima do homem, passa por cima da mulher, enfrenta homem e mulher para fazer a vontade de Deus. Não interessa o que eu tenho que passar, se eu vou ser excluído da igreja, eu posso fazer um culto a Deus em casa. Se a pessoa for excluída da igreja, ela pode fazer um culto em casa. Por quê? Porque na igreja de Atos, os apóstolos, eles faziam culto nas casas das pessoas. E mais, Jesus falou, aonde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, é um culto a Deus, ali ele está, para intermediar o culto a Deus, porque antigamente, quem intermediava o culto a Deus era o sacrifício do cordeiro. Somente quando tinha sacrifício, tinha culto. Quando não tinha sacrifício de cordeiro, não era um culto, correto? Então, querida audiência, o projeto Amor ao Próximo está no ar. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Já nós estaremos voltando, fazendo apelo para todos os que querem a partir de hoje, investir o seu dízimo e sua oferta naquilo que Deus ordena: dar de comer, beber, vestir e morar, e cuidar da saúde de todos os irmãos e irmãs, servos de Deus, crentes em Yeshua Jesus, e que guardam os 10 mandamentos de Deus, a palavra de Deus no coração, para não pecar contra ele, tá bom? Temos muitos casos aqui, muitos irmãos ligam reclamando que lá na igreja dele ou dela não obteve ajuda. E é nosso dever, que conhecemos a verdade, ajudar essas pessoas. Fazer o que Deus ordenou com o nosso dízimo e oferta para ajudar essas pessoas. E parar de sustentar e enfiar dinheiro no nariz desta corja de mercenários que vivem no luxo, Essa corja gospel religiosa que vive no luxo, nas suas custas. E deixa o irmão na miséria, na dificuldade, também nas suas custas, A escolha é sua, A escolha é sempre sua. Deus, ele só faz o alerta. Deus, ele só faz o aviso, e nós tomamos a nossa decisão. Você vai poder sim tomar a decisão de, a partir de hoje, fazer aqui no projeto Amor ao Próximo o que Deus ordena com o seu dízimo e oferta: dar de comer, beber, vestir e morar para qualquer irmão e irmã e servo de Deus, Aqui no projeto Amor ao Próximo, aí na sua cidade, aí no seu bairro, ok? No seu grupo de irmãos e irmãs, Você vai ter esta oportunidade. Você pode fazer isso. Deus está te autorizando, muito pelo contrário. Ele não autoriza, ele ordena fazer isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 14, 29, E Jesus louvou quem faz isso em Mateus 25, verso 34 em diante. E os apóstolos, como são de Deus, e nós devemos seguir a doutrina deles, porque eles são os pilares do evangelho na terra, eles fizeram isso. Em Atos capítulo 4, verso 34 e 35, tá bom?
Então, desde já, o nosso telefone já vai ficar liberado para você ligar e fazer uma pergunta e tirar a sua dúvida com relação ao que foi dito aqui no Projeto Amor ao Próximo, no programa do Projeto Amor ao Próximo, né? Com relação ao dízimo e a oferta e o destino deles. Você pode ligar. Enquanto o intervalo está rodando, o telefone para você ligar é o 3221-0445. 3221-0445 ou 99161-0394. 3221-0445 ou 99161-0394. Qualquer dúvida, qualquer informação com relação ao que foi dito aqui pode ser esclarecido, tá bom? Então já nós estaremos voltando com todos vocês no programa do Projeto Amor ao Próximo e o telefone fica aberto para você fazer a sua pergunta aqui agora.